Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Hoje, então, repetindo os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Lembrando que, se os que participam enviarem mensagens para o canal, escrita ou em canal de voz, e derem o like, e ouvirem até o fim, e ou compartilharem, o canal exibirá mais a plataforma. E inscrever-se também ajuda a divulgar o canal. Lembrando que a inscrição não tem ônus nenhum. Bem, hoje retomaremos um estudo, vamos refazer um estudo da Carta aos Gálatas que nós fizemos em março de 2023. E estamos iniciando, pois, um estudo de um livro, porque temos feito estudos temáticos. Já estudamos o tema de uma era pós-cristã, já estudamos diferentes temas específicos. E também, algumas vezes, estudamos livros da Bíblia. Estudamos livros porque entendemos que a melhor maneira de estudar a Bíblia é por livro, né? Podendo ainda, também tem uma maneira muito boa de estudar por assunto. Quem estuda por assunto colhe o que a Bíblia diz em diferentes livros, para fazer uma interpretação sistemática, que é a melhor das interpretações, né? Mas nós podemos também fazer um bom estudo por livro, para não cair na tentação de fazer um estudo de pedaços isolados, textos fora de contexto. Então, podemos estudar um livro inteiro de cada vez. E escolhemos a carta de Paulo às igrejas da região da Galácia. O nome Carta de Paulo aos Gálatas é porque os Gálatas eram os gentílicos, portanto, os naturais da região da Galácia. Essa região ficava no que se chama Ásia Menor. E a Ásia Menor hoje é a Turquia. A Turquia não é só a Ásia Menor, tem um pequeno pedacinho da Turquia na Europa, né? Mas, na verdade, a maior parte, quase toda da Turquia, é nessa região aí, onde fica a região da galáxia. Nem toda a Ásia Menor é galáxia, uma parte da Ásia Menor. Bom, e vamos fazer um estudo considerando o objetivo geral, né, que é, como dito, analisar e compreender a carta de Paulo aos Gálatas. Vamos fazer uma ponderação sobre a quem a carta se destina, que nós chamávamos aí no texto que eu distribuí na época, pelo WhatsApp e por e-mail, distribuí aos participantes, eu chamei um estudo dos destinatários da carta. Porque as pessoas às vezes perguntam, esses estudos eram especificamente para aquelas igrejas a quem Paulo dirigia as suas cartas, ou o que ele diz ali tem validade para todo mundo, né? E se era para aquela época, ou se vale também para hoje. Então, vamos estudar os destinatários, o lugar. Por que o lugar? Porque algumas das recomendações, ou, de certo modo, as recomendações em geral das cartas, eram nominalmente dirigidas a uma igreja ou um conjunto de igrejas. Por exemplo, a carta aos Romanos era a igreja de Roma. A carta aos Filipenses era a igreja da cidade de Filipe. E a carta aos Gálatas se dirigia a diferentes igrejas da região da galáxia. Mas a pergunta é, e o que é que o lugar em que estão os destinatários imediatos? Porque tem destinatários imediatos, que são aqueles a quem ele não destinou nominalmente a carta, mas que o que ele diz ali também serve para eles. E o lugar? Por que o lugar? Porque compreender o lugar ajuda a compreender o texto no contexto geográfico, no contexto histórico e cultural. E, finalmente, vamos fazer algumas considerações sobre a época da carta de Paulo aos Gálatas e recomendamos que quem estude qualquer das cartas leve em consideração esses aspectos.
os destinatários, o lugar e a época. Mas não só isso. Vamos tecer algumas considerações também sobre o remetente. Quem é que está escrevendo? Que é Paulo, que já foi Paulo de Tarso e passa a ser, depois do que aconteceu na estrada de Damasco, né, ele se torna um novo Paulo agora, como vamos ver logo mais. Né? Então, comecemos pela época, o lugar e os destinatários. A carta de Paulo aos Gálatas teria sido escrita, vamos já entrar na época, portanto, segundo os estudiosos, entre os anos 54 e 56 do primeiro século da era cristã, portanto, 54, 56 depois de Cristo. E qual é a importância de situarmos a carta ou o momento em que Paulo escreveu e enviou a uma época? Não se trata aqui de pensar e confundir história ou interpretação com data, mas é importante dizer que foi no ano 54, entre o ano 54 e 56, porque nesse tempo muitos sobreviventes que viram as pregações de Jesus, que viram o sacrifício de Cristo e que viram Jesus depois que ressurgiu e que viram os milagres feitos por Jesus, estavam vivos. Então, é uma época em que ele escrevia coisas sobre as quais muitas pessoas testemunhavam. Ou testemunhavam formalmente, ou testemunhavam informalmente nas conversas. Formalmente, se o faziam em algum depoimento feito para quem fazia registros históricos, ou para quem fazia estudos teológicos, ou simplesmente em conversas informais, o que tornava aquelas informações conhecidas de muitas pessoas nas diferentes sociedades daquela região mediterrânea. Então, a época é o século I, e não é o final do século I, não, é aí mais ou menos na metade do século I, né? Entre os anos 54 e 56. Bom, mas também devemos considerar, quando fazemos algum estudo, o lugar. Então, quais são os lugares que estão em vista aí? São as igrejas da região da galáxia, destinatárias imediatas, que receberam, foram destinatárias em primeiro lugar, mas eu volto a dizer, todos nós somos destinatários, mas somos destinatários imediatos ou secundários, que temos muito o que aprender com o que foi dito para as igrejas da galáxia. Então, os destinatários imediatos são aqueles para quem Paulo escreveu. Né? E o lugar? Bem, o nome do livro deixa claro qual é o lugar. Né? O lugar dos destinatários, a região da galáxia. E, como eu disse há pouco, uma região situada na Ásia Menor. E o que significa isso? Ora, a região da galáxia, na Ásia Menor, era uma região de cultura grega, porque hoje a Grécia fica na península do Peloponésia, na região da Trácia, que é onde a península do Peloponésia se liga com o continente europeu, e nas ilhas do Mar Egeu. O Mar Egeu é um apêndice do Mar Mediterrâneo, é uma parte do Mar Mediterrâneo. E, em grande parte, o Mar Egeu foi uma região de destaque da cultura grega, porque eles eram navegadores e foi a partir das ilhas do Mar Egeu que eles difundiram a cultura grega por toda a bacia oriental do Mediterrâneo, chamando de bacia oriental tudo que fica a leste daquela cintura do Mediterrâneo que fica entre a Península Italiana, a ilha da Sicília e o continente africano. A Europa chega bem pertinho da África, e a leste disso que se chama Bacia Oriental do Mediterrâneo. Então, os destinatários, os crentes das igrejas da galáxia. Ele estava escrevendo para os convertidos. E as recomendações são típicas de quem orienta convertidos. Bem, e o lugar
O lugar em que estavam os destinatários era uma região de cultura grega. E que importância isso tem? É que uma coisa era pregar para judeus, outra coisa pregar para gentios. E por que isso era diferente? Porque os judeus conheciam as Escrituras, o Torá, o Antigo Testamento. E conhecendo as Escrituras, eles conheciam a promessa messiânica, a promessa dada por Deus de que enviaria um Salvador. Essa promessa já estava lá no livro de Gênesis, quando o Cristo diz que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. Semente da mulher, nascido da mulher, foi Jesus. A dimensão humana de Jesus foi nascida de mulher, não a dimensão divina. E a serpente e a semente da mulher, Jesus, esmagou, essa profecia se cumpriu, esmagou a cabeça da serpente na cruz, quando morreu no nosso lugar e nos reconciliou com Deus. Ou permitiu que nós nos reconciliemos com Deus. E também se cumpriu a profecia de que a serpente morderia o calcanhar da semente da mulher, porque Jesus morreu na cruz. Então, a serpente lhe mordeu o calcanhar. Os judeus conheciam isso e muitas outras profecias, como em Isaías e muitos outros livros do Antigo Testamento, que trazem um retrato falado do Cristo, do Messias. E, inclusive, descreve como ele seria julgado, que caminhou como ovelha muda para o matadouro, e ele não se defendeu na hora do julgamento, ficou calado. Né? E que haveriam de lançar sorte sobre as suas vestes. E os que estavam executando a sentença de morte de Jesus tiraram na sorte para disputar as roupas de Jesus que sobravam da execução. Né? Então, se cumpriu tudo, que nem um osso lhe seria quebrado. Era uma prática romana quebrar as pernas dos condenados à cruz. E com Jesus não fizeram, porque quando foram cuidar disso, ele já tinha morrido. Então, várias coisas, ou praticamente tudo, se cumpriu. O fato de que ele entraria em Jerusalém montado num jumento, e todos os detalhes estão nas profecias do Antigo Testamento. Então, era diferente pregar para judeus que conheciam isso. Era mais fácil dizer para um judeu, olha, aquelas profecias que você conhece se cumpriram nesses momentos tais e tais. Né? Outra coisa era pregar para os gentios. Os judeus chamavam de gentios os não-judeus, né? Os estrangeiros. E esses não conheciam as promessas, a promessa messiânica. Então, falar de Jesus para eles não incluía nem teria solução mencionando esses detalhes, porque eles nem conheciam, nem acatavam as escrituras do Antigo Testamento que anunciavam a vinda do Messias. Então, a pregação tinha que ser diferente. E ele estava escrevendo para as igrejas da Galácia. E lá tinha as duas coisas. Já havia uma diáspora de judeus, existiam judeus no exílio, que estavam em todo canto, inclusive na região da Galáxia, e existiam os nativos, os nacionais da região da Galáxia, que eram de cultura grega. Então, para eles, a pregação era diferente. Então, nós temos aí uma carta diferente de outras cartas de Paulo ou de outros autores, quando dirigidas aos judeus. Tem uma carta aos hebreus, que tem outra conversa, porque é dirigida aos judeus, que conheciam tudo isso e que eram muito ligados ao legalismo do judaísmo clássico. Chamam de legalismo a ideia de que a salvação seria obtida pelo cumprimento da lei. Mas Paulo fala nisso também na carta aos Gálatas. E por que fala? Porque os judeus da diáspora, que estavam na região da Galáxia, estavam exercendo uma influência judaizante sobre os convertidos gregos, querendo que eles seguissem certas disposições da lei do Antigo Testamento, inclusive a lei ritual, e que contraria a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, que é
o que faz o judaísmo até hoje. Cumprir a lei para se salvar, em vez de depositar confiança na graça concedida pelo Messias, que é Cristo. E Paulo enfrenta os judaizantes. Então, ele se dirige aos judeus da diáspora e aos gregos que estavam sendo, digamos, desorientados pelos judeus da diáspora. Bom, essa é a época, este é o lugar, estes são os destinatários imediatos ou primários. Primário no sentido de primeiros, são os primeiros destinatários. Mas, secundariamente, era para todo mundo. Né? Então, o lugar do remetente. Onde é que estava Paulo quando escreveu? Aí, ao que alguns estudiosos entendem, é que ele estava na Macedônia, na região da Macedônia, ou em Corinto, que é ainda hoje a região da Grécia. Né? Ao norte da região, tem a Macedônia grega, e ao norte tem uma Macedônia, que é outro país, que é a Macedônia do Norte, é outro país hoje. Mas na época tudo era Grécia. Então, ou ele estava na Macedônia, que é a região do norte da Grécia, ou ele estava na igreja de Corinto. Corinto é um istmo por onde a península do Peloponeso se liga ao continente europeu. E é um istmo bem estreitinho. De um lado fica o Mar Egeu, que é uma parte do Mediterrâneo, do lado leste. Do lado oeste fica o Mar Jônico, que é outra parte do Mar Mediterrâneo. E é bem estreitinha essa passagem, de modo que tinha porto do lado do Mar Egeu e do lado do Mar Jônico, tinha porto dos dois lados do istmo, que dava lugar a muito comércio. As pessoas não queriam dar a volta na península do Peloponeso, então traziam as mercadorias para o porto de um lado e por terra levavam para o porto do outro lado. Ou desembarcando do lado do Mar Egeu, ou desembarcando do Mar Jônico e mandando para o outro lado. Era tão estreito o istmo que depois fizeram um canal, abriram o istmo, hoje tem um canal. E as embarcações passam por esse canal. E como era um porto muito movimentado, porque entre os dois lados do istmo tinha a cidade de Corinto, no istmo de Corinto, que era muito estreito, só cabia uma cidade. Não era uma cidade de cada lado, era uma cidade só com dois lados, com dois litorais. Então, era uma cidade de muito marinheiro, muito viajante. E, portanto, era uma cidade que tinha um certo cosmopolitismo. Ou seja, tinha gente de diferentes nacionalidades. Tinha grego, era a cidade da Grécia. Mas ali chegavam os fenícios, ali chegavam os romanos, ali chegavam os judeus, ali chegavam os povos das mais diferentes nacionalidades e etnias da época. E essa mistura de culturas e a condição de viajante influencia o comportamento das pessoas. O viajante, numa cidade onde ninguém o conhece, ele é mais permissivo com ele mesmo nas suas condutas. Então, era uma cidade de práticas que representavam a transgressão da moral vigente, tanto do ponto de vista da moral judaica ou judaico-cristã, como do ponto de vista da moral pagã dos gregos. Então, era uma cidade de maus costumes. Era uma cidade também de muitas influências pagãs. Ali se cultuavam os mais diferentes deuses, embora a cidade tivesse especificamente os seus deuses. Então, o ambiente sociocultural de Corinto era esse. E os convertidos estavam no meio desse ambiente. Paulo estava lá ou na Macedônia, no exercício da sua função missionária, do seu trabalho missionário. E a carta é dirigida para um ambiente pagão, que era as igrejas da Galácia, partindo de um ambiente pagão. Então, Paulo estava pensando nas igrejas da Galácia, mas estava sentindo os problemas de Corinto ou da Macedônia. E a Grécia toda, a Macedônia não era um porto assim, não tinha essas influências de Corinto, mas se é que ele escreveu da Macedônia e não de Corinto,
A Macedônia, como parte da região de cultura grega, da Magna Grécia, era uma região que passava por um período de decadência. Então, a cultura grega estava desmoronando, tanto que foram dominados pelos romanos. Quando uma grande potência, e os gregos já foram uma grande potência, tanto com Atenas como com Esparta, quando uma grande potência declina e entra em decadência, é porque os seus valores também entraram em decadência. Primeiro entra em decadência os valores, entra em decadência as referências morais. E, em consequência disso, há uma decadência da economia, da política e da capacidade militar de defesa. Então, eles estavam decadentes, e estavam decadentes porque as referências morais tinham perdido valor, né? Tinham perdido credibilidade. E isso, de certo modo, tanto era um obstáculo como uma facilidade. Era um obstáculo porque há uma resistência por parte de quem se entrega aos prazeres do mundo à pregação do Evangelho. Mas, por outro lado, era uma facilidade porque, com o descrédito das próprias referências, quando as pessoas como que ficam sem um padrão cultural que as guie, que as oriente, elas procuram outra referência. Elas se tornam um pouco mais abertas a outras referências. E aí é um momento em que Paulo chega pregando, né? Em todas as cidades gregas, ou em muitas, ou em algumas cidades gregas. Então, nós tivemos aí a época e o lugar dos destinatários imediatos e do remetente, em que estava o remetente. E quem era a pessoa do remetente, né? Então, Paulo era um judeu zeloso, né? A Bíblia descreve Paulo como um judeu zeloso. Paulo era fariseu antes de se converter. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma classe média de Israel. Quem é que era classe média? Classe média eram os artesãos, classe média eram os burocratas, já havia burocracia na época, os burocratas tinham o nome de escribas, né? E como eram escribas e eram classe média, a classe média sempre viveu entre os mais poderosos e os sem nenhum poder. E ela própria não tem poder, mas vive perto do poder. E quem vive perto do poder gosta de aparentar poder, gosta de se mostrar poderoso e de exercer influência. E, portanto, é aquele sujeito que se acha sábio. Geralmente se acha mais sábio do que as classes do topo, que são realmente poderosas. E muitas vezes é a classe média quem orienta os poderosos. Então, é um pessoal mais difícil de se lidar. Até hoje, o evangelho cresce mais entre as camadas populares do que na classe média, né? E os fariseus resistiram. E os fariseus também tinham uma atividade política. Eles eram nacionalistas, eles se opunham à dominação romana e eles se tornaram muito influentes. Essas pregações nacionalistas, e eles eram legalistas, eles eram muito aferrados ao Antigo Testamento e à lei mosaica, inclusive a lei ritual. Então, isso passa uma aparência de virtude e as pessoas valorizam essas coisas. Ainda hoje, quem prega o bem, quem prega certas coisas como distribuir a riqueza dos outros e tal, assume um ar de pureza e de virtude. E as massas admiram os virtuosos, embora não tenham virtudes, né? É bom registrar que quem não tem virtude, muitas vezes admira quem tem, né? E procura aparentar ter virtude porque admira a virtude. E os fariseus tinham essa vantagem política. Eles realmente tinham uma vida muito reta.
você encontra muitas críticas aos fariseus no Novo Testamento, tanto por parte do próprio Cristo, como por parte de Paulo nas suas cartas e dos evangelistas em geral, mas não porque eles tivessem cometido alguma torpeza no sentido legalista. Ninguém ouve falar de fariseu roubando, de fariseu adulterando, de fariseu praticando idolatria. Eles eram impiedosos. Por isso, Cristo os considerou hipócritas, porque pregavam virtude, entendendo virtude do ponto de vista formal. Não roubando, não adulterando, não praticando idolatria. Mas a intolerância, a exigência que eles faziam com relação à conduta das pessoas, o que afastava as pessoas de Deus, porque quando você começa a fazer exigência demais, você não pode isso, não pode aquilo, você acaba proibindo tudo, você acaba criminalizando tudo, e as pessoas, não, essa barra é muito pesada e se afastam. Né? Então, eles eram considerados hipócritas porque pregavam virtude, mas não tinham a principal das virtudes, que é o amor. Não é que fossem hipócritas porque pregassem honestidade e fossem desonestos. Não tem referência, não tem registro de desonestidade de fariseu na Bíblia. O que é muito importante do ponto de vista teológico, porque significa que essa pureza formal, essa conduta de quem não transgride a lei, mas não tem amor, não tem nenhum valor do ponto de vista evangélico, do ponto de vista do Cristo. Não é virtude, é hipocrisia, porque é só exigência. Né? Então, a origem do Paulo era essa. E como judeu e fariseu que todo fariseu era muito zeloso, ele era muito zeloso. E talvez Deus o tenha escolhido porque queria usar um servo zeloso. Tão zeloso que saiu viajando, desafiando perseguições, levou muitas surras por onde andou, teve que sair fugido, teve que descer a muralha de uma cidade num cesto, porque se fosse passar na porta seria pego e assassinado. Mas continuava viajando e pregando e terminou sendo executado, porque tinha zelo para com o evangelho. E porque tinha zelo, ele combatia ativamente as heresias. Tanto as heresias dos judaizantes, que queriam trazer o legalismo do judaísmo para dentro do cristianismo, como as heresias dos pagãos convertidos. Né? Então, Paulo era um fariseu zeloso, mas também ele tinha um certo trunfo, que era ser cidadão romano. E sendo cidadão romano, era judeu, mas era cidadão romano, ele escapou de uma prisão uma vez, porque disse que era cidadão romano e a autoridade queria prendê-lo e torturá-lo, foi com medo, porque ninguém mexia com o cidadão romano. O Império Romano dava aos seus cidadãos garantias do devido processo legal, que hoje nem toda democracia ou nem todo regime que se diz democrático oferece essas garantias aos cidadãos, né, do devido processo legal. E não ser preso sem que essa prisão siga os requisitos legais para que possa haver uma prisão. Então, quem era o autor imediato? Eu digo autor imediato porque, assim como eu falo nos destinatários primários e secundários, ou mediatos e imediatos, também nós estamos falando aqui no autor, e o autor imediato é Paulo. Mas o que Paulo escreve, quase tudo, porque eu digo quase tudo porque em alguns momentos ele diz, eu como homem digo isso. Ele faz a diferença quando ele diz, eu, Paulo, digo isso como homem. E quando ele fala guiado por uma inspiração, ou reproduzindo uma orientação que ele recebeu diretamente de Cristo. Então, Paulo é o autor imediato, mas como ele reproduz os ensinamentos que recebeu de Cristo, o autor das cartas realmente é Cristo, o autor imediato. Né? Então,
sobre autor, nós temos essas considerações. Nós temos também o fato de que o autor imediato, que é Paulo, era um homem de muitas letras, era um homem muito erudito. E aí eu tenho uma observação sobre isso, é que Paulo foi o codificador da segunda aliança. E como codificador da segunda aliança, ele foi escolhido para ser o codificador o mais erudito dos apóstolos. Talvez o mais erudito de todos os personagens do Novo Testamento. Era um homem de muita cultura. Porque era fariseu, os fariseus eram estudiosos e ele se destacava entre os fariseus. E ele foi, digamos assim, aluno orientando do mais respeitado dos fariseus da época, do mestre fariseu da época. E ele passou anos estudando com esse mestre, de sorte que ele tinha muita cultura. Tinha tanta cultura que nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 26, no capítulo 26, capítulo 26, versículo 24, nós lemos. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? Tuas muitas letras te fazem delirar. Ele falou, fez uma exposição oral e, dialogando com Festo, uma autoridade, achou que ele estava delirando porque tinha estudo demais, tinha conhecimento demais, tinha se perdido com tanto conhecimento, com tanta informação. Né? Então, era um homem de muitas letras. E o que eu penso em relação a essa condição? É que Paulo era esse erudito para fazer a codificação da nova aliança. A primeira aliança foi codificada por Moisés. E quem era Moisés? A Bíblia diz que ele foi iniciado em todo o conhecimento do Egito. E na época de Paulo, o grande conhecimento era grego. Mas na época de Moisés, o mais evoluído centro de conhecimento era o Egito. E Moisés tinha todo esse conhecimento. Então, para fazer a codificação da primeira aliança, também o Senhor escolheu Moisés, escolheu um homem erudito. E a Bíblia tem três coisas: tem a primeira aliança e tem a segunda aliança, ambas ligadas à relação entre Deus e os homens. Mas a Bíblia também tem uma orientação para as relações horizontais, as relações entre os homens. Aqui eu estou chamando de homem espécie humana. Né? Eu não acompanho essa tendência, que eu não vou adjetivar, mas essa tendência de dizer eles e elas, todos e todas, ou todes. Eu sigo a linguagem tradicional. E tem a primeira aliança para as relações verticais entre Deus e os homens, tem a segunda aliança para uma nova orientação quanto às relações verticais entre Deus e os homens, porque é a partir do sacrifício de Cristo que faz a diferença. E tem uma terceira parte da Bíblia, um terceiro conteúdo da Bíblia, para orientando as relações horizontais, as relações humanas. E quem fez essa parte foi Salomão. Está lá no livro de Provérbios, está lá no livro de Eclesiastes. E, mais uma vez, o mais erudito, o mais sábio dos homens. E aí é interessante, porque na Bíblia tem homens simples. Pedro e João eram pescadores simples. Não eram homens de muitas letras. Né? Só quem tem, além de Paulo, só quem tem, percebe-se pela escrita, pelo estilo, quem tinha erudição, era o único autor imediato na Bíblia que não era judeu, que foi um grego que era médico, que escreveu os Atos dos Apóstolos e que escreveu o Evangelho de Lucas. Era Lucas, um médico grego, que tinha uma certa capacidade de historiador, uma certa qualificação, pelo modo como ele escreve, como ele faz as referências. A gente nota que ele
ele como que antecipa algumas características que mais tarde vão ser usadas na metodologia da história. É claro que sem os detalhes metodológicos que vão surgir depois. Mas nós temos três conteúdos diferentes na Bíblia. E os três conteúdos feitos por homens eruditos. Mas eu dizia que tem também muita gente simples escrevendo. Você vê Elias, quando quer chamar um auxiliar e um sucessor, vai buscar um homem que está varando a terra, que larga o arado para acompanhar ele. Então, não era um erudito, não era um escriba, não era um fariseu, não era alguém que tratava de letras. Era um homem simples, talvez simplório. Como João. João não era apenas simples, não era simplório. E, de um modo geral, você tem muitos personagens bíblicos que ficam entre essa condição de simples ou simplórios. Mas, na hora de escrever uma codificação de uma aliança ou uma orientação para as relações, o Senhor escreveu homens intelectualmente qualificados. Então, o Senhor escolhe os vasos que vai usar conforme o uso que quer fazer do vaso. E aí vem uma questão. Será que é preciso ter erudição para pregar o Evangelho? É claro que não. João não tinha e pregou muito bem. Talvez seja o melhor dos evangelistas. E então, por que o Senhor escolheu alguns eruditos? Porque aqueles não foram escolhidos propriamente para pregar. Embora tenham feito isso também. Paulo também foi um pregador. Salomão também, um orientador, um pregador. Mas os três escolhidos, Moisés, Salomão e Paulo, estavam fazendo o que hoje nós chamaríamos de apologia. Eles estavam escrevendo para que no futuro aqueles textos servissem de defesa da fé. E defesa da fé se faz contra quem? Defesa da fé se faz, sobretudo, contra eruditos. Porque os simplórios não ameaçam a fé com argumentos elaborados e sofisticados. O simplório, o simples, pode ser descrente, mas não tem argumentos perigosos. E a Bíblia escolheu, e o Senhor escolheu, pessoas capacitadas para a defesa da fé, com argumentos poderosos, como tem Paulo. Né? Então, outro detalhe da pessoa de Paulo, do autor da Carta às Gálatas, é que ele, como judeu pertencente aos fariseus, ao grupo dos fariseus, ele perseguiu, por ser zeloso, perseguiu os cristãos. Foi um duro e impiedoso perseguidor. Ele estava presente quando Estevão foi martirizado. E não sei se ele jogou alguma pedra durante o apedrejamento, mas ele presenciou. Não sei se ele insuflou, mas não defendeu e certamente aprovou. E pode ser até que tenha participado do apedrejamento. Mas tanto aprovou que depois, quando ele foi fisgado pelo Senhor na estrada de Damasco, ele ia para Damasco para fazer o quê? Ele ia para Damasco para perseguir, para prender cristãos. Então, fica evidente que o Senhor escolhe quem ele quer. E escolhe, inclusive, os perseguidores do seu povo. Se quiser escolher, escolhe. E usa quem ele quer. Então, decidiu escolher Paulo, certamente porque Paulo era zeloso, e ele disse: eu quero um vaso, um servo zeloso para defender o Evangelho. E era
disposto, por ser zeloso, disposto a trabalhar e se esforçar em favor da causa que defendia. Tanto que ele estava indo numa viagem que, para a época, era uma viagem desconfortável, passava por deserto. E para quem anda a cavalo ou a pé, era uma distância grande. Né? Para Damasco, para quê? Para perseguir. Então, ele também faria viagens custosas, com algum sacrifício, enfrentando perigos, enfrentando tempestades no mar, naquelas embarcações frágeis, para cumprir a missão que assumiu quando Cristo lhe deu, na estrada de Damasco. Então, ele foi bem escolhido, né? Como sempre, o Senhor escolhe bem quem escolhe. Então, se é de Paulo, está registrado no texto, para quem ainda tem o texto, que o texto feito para esse estudo, lá em março do ano passado, é que Paulo recebeu a autoridade de Cristo. Então, não resta dúvida que as cartas de Paulo, inclusive a de Gálatas, que estamos estudando agora, eram cartas de alguém que tinha uma delegação e uma autoridade concedida por Deus. E aí nós lemos na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, logo nos versículos 11 a 12, nós lemos: Declaro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas sim mediante revelação de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que aquele estudo que ele teve com os fariseus, com o grande mestre fariseu, não era o que o orientava. Nem o estudo dos doutrinadores que já surgiam no meio dos cristãos. Não, ele estava o que ele recebeu diretamente como revelação. Bom, e vamos ver quais são os objetivos específicos da carta. Né? Os objetivos são combater as doutrinas judaizantes e apresentar a doutrina de salvação pela graça mediante a fé. A doutrina de salvação recebe o nome de soteriologia. Esses são os conteúdos da carta. Já vimos o autor, os destinatários, a época, os lugares dos destinatários e do autor. Então, tem esses dois conteúdos, doutrina, combate aos judaizantes e apresentar a doutrina da salvação pela graça, e tem um terceiro conteúdo, que é uma discussão sobre santificação. Né? Ele fala de um esforço próprio e fala combatendo a salvação meritocrática. Ele diz o esforço de santificação não salva. O que salva é a aceitação do senhorio do Messias, de Jesus, do Salvador. Se a pessoa diz, não, eu não tenho méritos, mas eu aceito o senhorio de Cristo na minha vida, Cristo é a autoridade sobre mim, essa pessoa está salva. Né? Claro que não significa que ela vai fazer tudo sempre conforme a vontade de Cristo, mas ela vai aceitar o senhorio de Cristo. Se ela não puder, e não pode, ninguém pode, fazer tudo conforme Jesus queria ou mandou, mas ela aceita que deve ser assim. De certo modo, não se sente bem quando erra. E reconhece os erros e se arrepende e tal. Né? Então, as doutrinas judaizantes eram um legalismo, e nós vemos o Paulo dar uma forte repreensão, uma forte reprimenda no capítulo 3 da carta aos Gálatas, os versículos de 8 a 11, onde nós lemos: A Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, de antemão anunciou as boas novas a Abraão. Em ti serão bem-aventuradas todas as nações. Assim, os que são da fé são bem-aventurados como o fiel Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas para fazê-las, é claro que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa é a síntese da doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Diz: o justo viverá pela fé, não pelas obras. Mas também está escrito em outro lugar que a fé sem obras
é morta. Bom, aí significa que as obras devem ser consequência da salvação, porque consequência da fé e da aceitação do senhorio de Cristo, e não a causa da salvação, nem a causa do senhorio de Cristo. Né? Também Paulo combateu os que queriam impor a circuncisão, que era legalismo. E Paulo vai dizer que lá no segundo capítulo da carta aos Gálatas, Paulo diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Estava dizendo que a circuncisão era necessária e Paulo estava dizendo: não é não. Está aqui, um judeu que se converteu para mim, eu não mandei ele se circuncidar. Bom, e um outro tópico que nós temos aí é das leis alimentares, porque os judeus até hoje não comem carne com sangue. Eles podem até comer carne, mas tem que pendurar a carne para sair o sangue todo, fazer uma série de coisas para tirar o sangue todo. E não comem carne de porco, e não comem certos frutos do mar, porque lá nas leis de Moisés recomendava não fazer isso. Né? Mas recomendava porque as leis de Moisés não eram só para as relações entre Deus e os homens, eram também para o bem-estar humano. O próprio Cristo vai dizer que o homem não foi feito para o sábado, porque o homem foi feito para adorar a Deus, mas não significa que cumprir tudo que está no Antigo Testamento fizesse parte de adorar a Deus. Por exemplo, não trabalhar no sábado, Jesus vai dizer: o sábado, o homem não foi feito para o sábado. Portanto, o sábado não faz parte da adoração a Deus. Mas diz: o sábado foi feito para o homem. Então, é o bem-estar humano. Assim também é não comer carne de porco, porque pode transmitir alguma doença, e não comer certos frutos do mar, porque tem um poderoso alergeno. É muito comum alergia a camarão, e a caranguejo, e a outras coisas do mar. Né? E Paulo vai combater essas restrições alimentares, como vai combater a circuncisão e todo o legalismo. Né? Então, lá no segundo capítulo da carta aos Gálatas, nos versículos 15 e 16, nós lemos: nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei nenhuma carne será justificada. Portanto, essas leis que não dizem respeito às relações entre Deus e os homens, então eu não posso comer caranguejo ou camarão? Eu posso e como, porque eu não sou alérgico a camarão. A minha filha não come, porque minha filha é alérgica a camarão. Então, são coisas que... o Moisés também mandava lavar as mãos. E quem come sem lavar as mãos está pecando? Não. Está assumindo um certo risco. Né? Bom, o legalismo e a guarda dos dias santificados também é tratado, um dos pontos tratados por Paulo na carta aos Gálatas. E nós lemos lá no capítulo 4, dos versículos 9 a 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltados outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais vos quereis de novo escravizar? Guardai dias e meses e tempos e anos. Temo-me de vós, não tenho eu trabalhado para vós em vão. Então tínhamos guardar os dias, tais e quais. Os dias da Páscoa, os dias tais e quais, o sábado. E como Cristo disse que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, portanto, que essas leis que não fazem parte da adoração a Deus, que não fazem parte das relações entre Deus e os homens, ninguém deve impor, porque é colocar uma carga desnecessária sobre os ombros das pessoas. Ainda hoje tem muita gente que segue essas coisas com relação à maneira de vestir. A maneira de vestir era da época. É claro que existem formas de vestir
que podem ser escandalosas ou podem ser uma porta aberta para algum tipo de influência que não é desejável, né? Mas não significa que faça parte das relações entre Deus e os homens se vestir de uma determinada maneira ou de outra, né? Então, é claro que escândalo nenhum deve ser. Quem aceita o senhorio de Cristo não causa escândalo. Bom, então, temos, quase no final da carta, nós temos. A carta é muito pequena, embora muito densa, a soteriologia da graça, que eu acabei de citar, que é a salvação pela graça mediante a fé, e uma discussão sobre a salvação por mérito próprio. E nós vemos no capítulo 3 da carta de Gálatas, nos versículos 23 a 26. Portanto, em 4 versículos, que eu passo a ler. Mas antes que viesse a fé, estávamos debaixo da guarda da lei. Portanto, fica debaixo da guarda da lei, obrigado a cumprir a lei. Quem não aceita que a fé no Cristo como Senhor da sua vida e como Salvador é suficiente. Quem acha que o sacrifício do Cristo é pouco para nos salvar e precisa de uma ajuda nossa ou de algum outro santo para quem a gente recorra pedindo intercessão, então, para esses, vai cair debaixo da lei. Vai ter que cumprir a lei toda. Né? Mas, voltando à leitura do princípio do trecho. Mas, antes que viesse a fé, estávamos debaixo da guarda da lei, encarcerados para a fé que havia de ser revelada. A lei se tornou nosso pedagogo para conduzir-nos a Cristo. Mas, tendo vindo a fé, não estamos mais debaixo de pedagogo, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, ele faz uma síntese da doutrina da salvação pela graça mediante a fé. E mais adiante, nos versículos 7 e 8 do capítulo 6 da carta aos Gálatas, nós lemos: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Isso porque, quando Paulo pregava a salvação pela graça, não pelo cumprimento rigoroso da lei, as pessoas diziam, então isso é um salvo-conduto para toda sorte de transgressão. E Paulo está dizendo, não, porque você recebe uma graça. Mas se você for se aproveitar disso para voluntariamente praticar iniquidade, você estará zombando de Deus. Por isso que o texto começa dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. É como se alguém dissesse, você me deu um salvo-conduto, agora eu vou cair na farra. Então você estaria zombando, porque o salvo-conduto foi dado para quem não é perfeito e erra, e vai continuar errando. Mas não faz propositalmente para se prevalecer da graça. Né? Bom, e temos algumas conclusões. Temos aqui 4 pequenas conclusões em que, na página 6, aí no texto nós dizíamos, há quase 2 anos, o legalismo presente nas igrejas da região da Galácia pode ser identificado nos dias atuais, assim como uma certa tendência judaizante. Porque nós começamos dizendo que a carta valia até hoje. Não era uma recomendação só para uma época. Né? E que até hoje nós temos alguns problemas, inclusive uma tendência judaizante. Tem gente até se vestindo como sacerdote judeu se vestiu na época. Que o judaísmo faça isso, é um direito do judaísmo fazer, uma coerência com a fé do judaísmo. Mas alguém que se pretende dizer cristão, fazer isso, significa negar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Aí temos uma segunda conclusão em que eu disse, as declarações sobre lutas indicando e revelando a busca de santificação por mérito próprio também é atual. Né? Então, lembrando que
a luta por santificação, porque é uma luta permanente, continua sendo atual. Uma terceira conclusão é que o surgimento de novas teologias, distanciando o cristianismo histórico da revelação bíblica, desorientando muitos cristãos com heresias muito enganadoras, é uma tendência muito poderosa. Então, novas teologias aparecem todo dia e já no século I apareciam. Né? Apareceram os arianos, apareceram outras doutrinas que eram interpretações distorcidas, que recebem o nome de heresia, e que continuam hoje, inclusive, as mesmas coisas. Se procura introduzir o sacrifício de Cristo, ninguém diz, mas o sentido é esse, precisa de um complemento, ou nosso, ou de algum intercessor. Né? Além de introduzir temas que não são temas das relações entre Deus e os homens, dando ênfase às relações entre os homens. Gente, desculpe aí que o celular do Rui descarregou. Ele está vindo terminar aqui, viu? Eu acho que ele esqueceu de botar o celular para carregar. Tá aí, vai lá. Bom, só faltava um item que é um item concernente à atualidade e à universalidade das recomendações de Paulo. Valiam para aquele lugar e porque estudamos o fato de que era para um lugar e estudamos a cultura, a dimensão sociocultural da região da Galácia, que era uma região habitada por gregos, e do contexto onde Paulo estava quando escreveu, estavam em Corinto, na Macedônia. Isso alguém pode pensar, então é coisa para uma época e para um lugar. Não, porque a condição humana, existe uma natureza humana universal. Meus amigos sociólogos, antropólogos, historiadores, filósofos, discordam que exista uma natureza humana. Porque uma coisa que vem do iluminismo e vem já do paganismo grego, cosmocentrismo, que quer dizer que o homem é inteiramente construído histórica e socialmente. Mas, biblicamente e logicamente, do ponto de vista secular, é possível sustentar que nós temos uma natureza humana. Tanto temos que as mesmas expressões faciais de alegria, tristeza, susto, medo, nojo, raiva, desprezo, são, alguns chamam isso de máscaras, alguns psicólogos chamam isso de máscaras. Não porque oculte alguma coisa, mas porque estão representadas na face. Essas expressões faciais são as mesmas em todas as culturas, são as mesmas aqui e na China, como se costuma dizer popularmente. Além disso, elas sempre foram assim. Há 2 ou 3 mil anos, as expressões de alegria, de tristeza, de surpresa, de medo, de raiva, eram as mesmas expressões faciais, contraindo os mesmos músculos da face. E os conflitos. Quem lê, por exemplo, a mitologia grega, que retrata os conflitos da época, encontra os mesmos conflitos. Há 30 séculos atrás, os mesmos conflitos de hoje, os conflitos interpessoais. Então, existe uma natureza humana, e por isso é que a Bíblia toda é atual. Certa vez, um amigo que assistiu um dos nossos estudos, ou leu um dos nossos textos, me mandou uma pergunta se a Bíblia ainda dizia alguma coisa para o nosso tempo. E era um amigo estudioso, de uma boa cultura humanística, e eu respondi dizendo, e o que é que você acha da literatura grega? O que é que você acha do Édipo Rei, que o Freud usou para explicar o homem contemporâneo? Eles não dizem nada sobre o nosso tempo? Então, existe a natureza humana, que está muito bem expressa e muito bem tratada pela Bíblia. E eu quero agradecer a presença de todos os que estiveram conosco e lembrar mais uma vez, se você se inscrever, se ainda não for inscrito, se você assistir até o fim, se você encaminhar
compartilhando e dê um like ou dislike. Se você encaminhar perguntas ou comentários por escrito ou em mensagem de voz, eu agradeço, porque isso faz que o algoritmo da plataforma exiba mais o canal. Muito obrigado, e vamos começar um diálogo fora da gravação, para que as pessoas fiquem mais à vontade. Encerrando a gravação aqui. E ouvindo quem tem a dizer.